Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo mostra algumas das principais obras arquitetônicas produzidas na antiga Roma, entre elas o Coliseu, o Panteão, a Coluna de Trajano, os Arcos de Triunfo. Espero que você possa apreciar esse vídeo. Por volta do século VIII a.C., a região na Itália situada entre o Mar Tirreno e os rios Arno e Tibre foi habitada pelos etruscos. Conta-se que os irmãos latinos Rômulo e Remo teriam fundado Roma no Monte Palatino às margens do Tibre. Em meados do século VII a.C., Roma passou a ser dominada pelos etruscos, tornando-se verdadeiramente uma cidade. Por volta de um século depois, os etruscos foram expulsos e a República Aristocrática Romana foi organizada. A sociedade romana se dividiu em patrícios, plebeus, clientes e escravos. Durante o período da República Romana foram organizadas as instituições e realizadas grandes conquistas militares. Em 43 a.C., o imenso território romano foi dividido entre 3 comandantes: Marco Antônio, com as províncias do Oriente, Lépido com a África e Caio Otávio com o Ocidente. Em 27 a.C., a República desapareceu e o Império sob domínio de Caio Otávio, com o título de Augusto, teve início. A atração exercida pela cultura grega foi muito forte, mas os romanos, com seu espírito prático e influência também da cultura oriental, modificaram-na e adaptaram-na à sua mentalidade e necessidades. A partir do século I d.C., os romanos já haviam assimilado as técnicas arquitetônicas dos etruscos e gregos, iniciando seus próprios projetos inovadores e a exaltação das glórias do Estado. As principais obras da arquitetura romana apresentam solidez, grandiosidade e harmonia no emprego das colunas, pilastras, arcos e abóbadas. Um exemplo de técnicas arquitetônicas que se espalhou tanto no Ocidente como em diferentes partes do Oriente. Após o incêndio de Roma, as obras levantadas passaram a receber pedra, mármore, ladrilho e concreto, deixando os edifícios muito mais resistentes. Por todo o território conquistado, os romanos ergueram templos, teatros, arcos de triunfo, basílicas, termas, aquedutos e palácios. Na antiga Roma, encontram-se 5 ordens arquitetônicas, as quais são também chamadas de ordens clássicas. A toscana é uma coluna simples, lisa e sem caneluras, de origem etrusca. A dórico-romana e a jônico-romana apresentam a coluna com caneluras, outras vezes lisa. A coríntio-romana apresenta um capitel mais elaborado, com folhas, figuras humanas e animais. E a ordem compósita combina características da ordem jônica e coríntia da antiga Grécia. Portanto, apresenta um capitel de volutas em forma de papiro enrolado e a decoração de folhas de acanto e caulículos que se enrolam. Os templos romanos retangulares eram construídos sobre um elevado com o nome de pódio, acessível por um lance de escadas. A decoração era especial somente na fachada principal. As colunas nas laterais e nos fundos transformaram-se em meias colunas junto às paredes, chamadas de colunas adossadas ou embebidas. O Templo de Fortuna, consagrado a Pórtunos, foi executado no século II a.C., na cidade de Roma, e apresenta colunas com caneluras na ordem jônica. Construído sobre um elevado pódio, o templo, consagrado a Pórtunos, apresenta um pronaos, com 2 fileiras de colunas nas laterais e mais 2 no centro. As 5 colunas nas laterais e as 4 nos fundos transformaram-se em meias colunas junto às paredes, chamadas de colunas adossadas ou embebidas. O templo segue o que em arquitetura se chama pseudo-períptero, edifício com colunas livres no pórtico e adossadas na parede. O Templo de Hércules foi construído no século II a.C. e é um dos exemplos mais antigos do uso do mármore grego para edifícios sagrados em Roma. O templo circular apresenta 20 colunas com caneluras na ordem coríntia. O Templo de Hércules segue o estilo do antigo Tholos grego de formato circular.
O peristilo que circunda o templo de Cibila apresentava 18 colunas com caneluras na ordem coríntia. O templo, consagrado à deusa Vesta, segue o estilo do tolos grego. Uma das mais bem preservadas estruturas da antiga Roma, o Panteão foi reconstruído por Adriano por volta do século II. No desenho, o tambor é uma estrutura cilíndrica maciça que forma a maior parte do monumento. Executado em concreto, as paredes mais grossas acomodam espaços vazios e semicirculares, diminuindo o peso. O pórtico, com 8 colunas na ordem coríntia na frente e 2 grupos de 4 colunas atrás, suportam o frontão. O pórtico é profundo e comum nos templos romanos e se liga à rotunda de planta circular. No exterior, a cela é um tambor cilíndrico sem decoração, fechado por uma cúpula suavemente encurvada. O Panteão, tecnicamente um templo, é um exemplo da ousadia construtiva. As dimensões, a audácia da estrutura e simplicidade das formas impressionam. Os romanos desenvolveram a técnica do arco, abóbadas e domos, ampliando assim as áreas circulares e os tetos abobadados. A rotunda é coberta por uma cúpula de caixotões encimada por um óculo. A altura até o óculo é a mesma do diâmetro da circunferência, cerca de 43 metros. Atualmente, o Panteão é utilizado como igreja, chamada de Santa Maria dos Mártires. No interior, os arcos se apoiam em 8 grandes pilares. Os arcos de triunfo, ou arcos comemorativos, foram criados pelos romanos na paixão pela exibição de força e serviram de modelo para 50 gerações de militares triunfantes. São encontrados principalmente 2 tipos, o arco de um vão e o arco de 3 vãos, mas existe ainda o arco quadrifonte, levantado em cruzamentos. O arco de Julius Glanum foi construído no século I a.C. e encontra-se na província do Império Romano em Gália. O monumento, com arco de um vão, apresenta as 2 ombreiras decoradas com altos relevos, entre 2 colunas com caneluras. O arco de Tito foi construído no século I pelo imperador Domiciano para comemorar as vitórias militares do seu irmão. O arco de um vão e 15 metros de altura apresenta colunas na ordem coríntia. O arco de Trajano, construído no século II, com um vão e cerca de 15 metros de altura, está levantado na entrada da cidade pela Via Ápia, em Benevento, na Itália. Os relevos apresentam o triunfo de Trajano após a vitória sobre os dácios. Esse arco foi construído no início do século III em homenagem ao imperador Caracalla, sua mãe e seu pai, Sétimo Severo. O arco, com um único vão e cerca de 12 metros de altura, encontra-se no sítio arqueológico da cidade de Digêmela e marcava o acesso ao fórum da família do Severo. Esse arco de 3 vãos foi reconstruído pelo imperador Tibério para celebrar as vitórias sobre as tribos germanas e encontra-se em Orange, na França. O arco, de 19 metros de altura, apresenta 4 colunas na ordem coríntia com pedestal, e os relevos apresentam cenas de batalhas dos romanos combatendo os gauleses e germanos. Com 3 vãos e 12 metros de altura, o arco de Trajano foi construído em meados do século II. Um nicho de cada lado e 4 colunas da ordem coríntia com pedestal sustentam o entablamento. O arco de Constantino, levantado no século II e reconstruído no século IV, apresenta 21 metros de altura. Localizado entre o Coliseu e o Monte Palatino em Roma, pelo arco de Constantino passavam generais e imperadores romanos. Os frisos foram inseridos em diferentes períodos do século II e IV. O arco triunfal, com 3 vãos e quase 21 metros de altura, foi levantado no século III em homenagem ao triunfo de Sétimo Severo e o filho Caracalla em Parta. O arco triunfal quadrifonte, com 23 metros de altura,
foi levantado no século III em honra às vitórias sobre os partas pelo imperador Sétimo Severo. O arco quadrifonte recebe pilastras e colunas na ordem coríntia e fuste com caneluras. Além dos arcos, os romanos levantavam colunas triunfais para comemorar as grandes conquistas militares. A coluna de Trajano foi construída em comemoração às vitórias das campanhas militares contra os dácios. Levantada junto ao Fórum Imperial de Trajano, construído no século II, a coluna em mármore alcança cerca de 38 metros de altura, já contando com os 8 metros do pedestal. A coluna é formada por blocos de mármore perfurado e no seu interior recebe uma escadaria em espiral, iluminada por pequenas janelas abertas. A coluna de Marco Aurélio foi levantada no século II e apresenta cerca de 28 blocos de mármore de Carrara e uma escadaria interna. Parcialmente conservado, o Teatro Marcelo foi construído na época de Júlio César e concluído por Augusto no século I. O Coliseu Romano, também chamado de Anfiteatro Flaviano, foi construído no século I, próximo ao Foro Romano. Construído em mármore travertino e pedra calcária, o Coliseu apresenta forma elíptica. No Coliseu estão presentes as 3 ordens clássicas, a dórica, jônica e coríntia. Os espetáculos preferidos nesses anfiteatros eram os jogos de circo, com gladiadores treinados para lutar e matar, enquanto as feras completavam o espetáculo. As arquibancadas eram formadas pelas escadas que sustentavam os assentos, e os assentos, por sua vez, eram categorizados por pavimento. Os 2 primeiros eram destinados aos imperadores, senadores e à elite de Roma. No terceiro setor ficavam os plebeus e no último os clientes, mulheres e escravos. Os corredores, por sua vez, também eram diferenciados por classe. As jaulas e celas ficavam restritas a um nível subterrâneo, com acesso para a arena. As fraquezas estruturais de Roma culminaram no século III numa crise sem volta. O imperador Diocleciano dividiu o território romano em 4 partes, e no século IV Constantino mudou a sede do governo para Bizâncio. Em 395, o imperador Teodósio estabeleceu a divisão definitiva dos impérios: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Oriente permaneceu rico e manteve sua unidade, mas o Ocidente viu-se enfraquecido com sucessivas invasões dos povos germânicos. No início do século V, os hunos atacaram e devastaram as cidades e campos. Em 476, o Império Romano Ocidental chegou ao fim. Nesse vídeo, você observou algumas das principais obras arquitetônicas produzidas na antiga Roma. Você viu o Coliseu, o Panteão, a coluna de Trajano, os arcos de triunfo. Espero que esse vídeo tenha aumentado seu conhecimento sobre a arte da antiga Roma, relacionada às obras arquitetônicas produzidas no período. Um forte abraço!